Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Inicio este curso breve de sacramentária. Serão 3 aulas. Nesta primeira aula, explanarei sobre alguns aspectos gerais sobre os sacramentos e depois falarei sobre o batismo e a crisma. A palavra latina sacramentum, ela significa etimologicamente algo que santifica. A Igreja, ela utilizou, essa palavra desde o começo para designar a graça de Jesus Cristo, aquilo que nós recebemos de Jesus Cristo por estes sacramentos. E assim nós podemos definir sacramento como um sinal sensível e eficaz da graça instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Eficaz porque, como diz a palavra latina na teologia sacramentária, ex opere operato, significa que a graça que recebemos nos sacramentos, ela não provém da atitude de quem o recebe, mas ela é conferida, se não há obstáculo por parte da pessoa, se não há algum impedimento que impeça essa graça é conferida só pelo fato de realizar o rito sacramental. Por outro lado, a maior ou menor abundância da graça depende das disposições da pessoa que recebe o sacramento. E aqui, então, é que se diz que, neste caso, a graça é ex opere operantis. Depende, então, da ação de quem recebe o sacramento. Graça são auxílios divinos que Deus, então, nos concede, auxílios sobrenaturais que tornam possível a pessoa que recebe a graça a possibilidade de chegar a um fim sobrenatural ao qual Deus destinou todos os homens. Todos os homens estão chamados a alcançarem esse fim sobrenatural. Os sacramentos, eles oferecem então uma graça santificante, como disse, para quem recebe o sacramento sem obstáculo, também uma graça sacramental que acrescenta à graça santificante um certo auxílio para que possa então viver o fim do sacramento, ajudar a alcançar a finalidade eficaz do sacramento em si. E também, tanto o batismo, a confirmação e a ordem, elas são sacramentos que imprimem na alma o caráter. Caráter quer dizer uma marca indelével. Por isso que esses sacramentos não podem ser repetidos. E dá uma possibilidade de quem recebe poder participar dos outros sacramentos, assim que ocorre então com o batismo, pode receber a crisma e, enfim, também quem vai ser ordenado precisa do batismo e da crisma. E também é uma necessidade do batismo e da crisma para o matrimônio e outros sacramentos também. Bom, Jesus, ele quis nos sacramentos dar um poder sobrenaturais a sinais exteriores, pelos quais o Espírito Santo, ele comunica a graça sobrenatural, essa graça sacramental. Então, esses sinais exteriores são compostos conjuntamente pela matéria e pela forma, que formam, então, a essência dos sacramentos. A Igreja não pode modificar esses sinais. Eles foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, determinados por nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja só pode estabelecer e modificar os ritos, ou seja, a celebração ritual dos sacramentos. Nem todos os sacramentos são necessários para cada pessoa, mas Cristo quis que, para nossa salvação, nós então recebêssemos o batismo, todas as pessoas, e
o sacramento da penitência para aqueles que cometem um pecado mortal e necessitam então recuperar essa graça do batismo que se perdeu. Também é necessário receber a Eucaristia após o uso da razão. Cristo instituiu diretamente e pessoalmente todos os sacramentos. Portanto, a Igreja ela não instituiu nenhum sacramento. E esses sacramentos, como bem sabemos, são 7, né? Batismo, crisma, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. São Tomás de Aquino, ele nos diz a conveniência que sejam 7, deduzindo da vida, essa relação da vida sobrenatural com a vida natural do corpo, de maneira que o batismo ele se assemelha ao nascimento na vida espiritual. A confirmação significa esse crescimento, esse fortalecimento da vida que já nasceu, né? A Eucaristia alimenta essa graça, né, recebida do batismo. A penitência cura as enfermidades espirituais. A unção dos enfermos prepara a pessoa para a morte. E os sacramentos sociais, né, a ordem e o matrimônio, para que então a sociedade possa conservar, né, e acrescentar essa vida, essa sociedade que é a Igreja. Então, a vida cresce através do matrimônio e espiritualmente através da administração dos sacramentos, né, por parte dos sacerdotes. Os ministros dos sacramentos são aqueles que conferem cada um deles em nome de Jesus. E deve-se realizar o rito estabelecido pela Igreja e também o ministro tem que ter a intenção de fazê-lo assim. Sujeito, né, dos sacramentos é a pessoa viva, capaz e ter a intenção de receber. Vamos ver em particular então isto com relação a cada sacramento. E aqui então começamos o estudo, né, do batismo. O batismo é um dos 3 sacramentos da iniciação cristã. Os 3 estão intimamente interrelacionados. O batismo tende à confirmação e os 2 tendem à Eucaristia. O nome comum do sacramento do batismo, ele vem do termo grego um ato de imersão. Batismo é um ato de imersão, né? Geralmente em água. Portanto, esse nome dá nome ao sacramento pelo modo como é celebrado, por imersão. Não sabemos quando Jesus Cristo instituiu o batismo. No Jordão, né, quando ele foi batizado por João Batista, naquele diálogo que teve com Nicodemos, quando ele falou que é necessário, para ter vida espiritual, nascer, né, de novo, ou naquele diálogo com a samaritana que ele fala da água viva, que é ele mesmo. Ou também quando ele deu mandato, né, aos apóstolos, no momento em que estava subindo aos céus e disse, e de batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os efeitos do batismo é a participação na morte e ressurreição de Cristo, que realiza então também uma incorporação à Igreja. Todos que são batizados se incorporam à Igreja. A nova vida em Cristo, essa participação na vida divina, nessa vida que Nosso Senhor trouxe em abundância, que nos dá então a condição de sermos filhos de Deus, né, pela graça santificante, além de que a graça santificante também nos infunde na nossa alma as virtudes sobrenaturais e os dons do Espírito Santo. A graça santificante, a graça do batismo, ela nos justifica interiormente, quer dizer, ela perdoa a culpa do pecado original, a pena do pecado original e todos os pecados atuais, se for, né, a pessoa adulta, né, tiver pecados pessoais, o batismo também elimina esses pecados, apesar de que ainda permanecem na pessoa
nessa vida presente, a morte, a dor, a doença, o cansaço, né? E também as 3 concupiscências, né? Que permanece a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Porque são pecados, apesar de não serem pecados, inclinam ao pecado. E o batismo, como dizia, imprime um caráter indelével. E assim, quem recebe o batismo, ele pode se considerar um sacerdócio comum, alma sacerdotal, como dizia nosso padre, uma vida sacerdotal, participando então na missão da Igreja, que é a missão de salvar todos os homens. Esse caráter é igual para todos os batizados, por isso não existe, né, cristão de segunda categoria, né? Todos devem pôr em prática o Evangelho, as bem-aventuranças, buscar a santidade, todos são chamados ao apostolado, né, dentro da Igreja, a partir do batismo. A matéria remota do batismo é a água natural, aquilo que, evidentemente, se estima como de bom senso que seja água, né? Portanto, ninguém diz que chafé é água, então não vai batizar com chafé, né? A matéria próxima é o gesto, né, de derramar água sobre a cabeça, que é o modo mais normal do ritual hoje em dia. A imersão ainda que está permitida e era feita mais no começo da Igreja. João Batista fazia assim o ritual do seu batismo, mas hoje em dia, por questões práticas e também, né, enfim, para facilitar um pouco, né, as coisas dentro do ritual, na igreja, no batismo, ela é feita por imersão, né? Derramando a água sobre a cabeça, porque é na cabeça onde nasce os atos da alma, a mente, o significado assim que podemos considerar, né? A forma com que se diz completa e unida à matéria se realiza o sacramento, né? Fulaninho, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e se derrama 3 vezes a água sobre a cabeça, significando, né, as 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa é a maneira que nós chamamos de infusão, né, que se realiza, então, normalmente o ritual. O ministro ordinário do batismo é o bispo ou o presbítero, mas com permissão do bispo ou do pároco, o diácono também pode realizar o batismo. E, extraordinariamente, por ser um sacramento tão necessário para a salvação, qualquer pessoa ela pode realizar o batismo, seja fiel, seja infiel, não importa. O importante é que a pessoa tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja, né? Cumprindo então o gesto sacramental, as palavras da forma, né? Eu te batizo, Pelinho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, derrama água 3 vezes e pronto, a pessoa está batizada. Toda pessoa humana viva, ela é sujeita de receber o batismo, né? Se é adulto, para a validade, se requer a intenção livre. A pessoa tem que ter a intenção, porque tem uso da razão, precisa ter a intenção de receber, querer receber, né? E o sujeito moribundo, demente ou em coma, ele pode ser batizado se supõe que ele desejaria receber o batismo. Já para a recepção frutuosa, né, ex opere operante, né, requer o quê? Requer a fé. Ela não é necessária para a validade, mas é para se receber frutuosamente. Por isso, Jesus Cristo diz, quem crer e for batizado, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Também, quando Filipe batiza o etíope, e o etíope pergunta, né, o que devo fazer para ser batizado?
o diácono Felipe diz, se crês de todo o coração, pode ser batizado, vai tirar o proveito. E também o adulto precisa do arrependimento dos pecados, não precisa confessar, só depois, mas no momento do batismo precisa estar arrependido dos seus pecados. Bom, o Catecismo da Igreja, número 1261, nos faz então, nos traz, né, uma instrução interessante, né, que é quanto às crianças mortas sem batismo. E o Catecismo diz que a Igreja só pode confiá-las à misericórdia. Ela não pode condenar e não pode levar para o céu as crianças mortas sem batismo. Quem pode levar para o céu é Jesus Cristo, né? Então ele levará porque ele disse, né? Vinde a mim as criancinhas, né? Deixar vir a mim as crianças, não impensais, né? Portanto, há de se supor que as crianças mortas sem o batismo, elas irão para o céu. Não tem outro caminho, não pode ir para o inferno, não tem pecado pessoal, não pode ir para o purgatório, não tem pecado pessoal, não pode ir para o céu porque não estão batizados. Então, onde vão? Vão para a misericórdia de Deus, que é o céu. Bom, se há dúvidas sobre a validade do batismo, se pode administrá-lo sobre condição, né? E logo a pessoa faça uma confissão sob condição. Com relação ao batismo de desejo, os catecúmenos estão se preparando para receber o batismo, morrem antes de receber. Bom, há de se supor, evidentemente, que eles tinham desejo do batismo e, portanto, esse batismo já é condição para que eles se salvem, né, por esse desejo. E também há de se supor, né, que ainda que a Igreja ela tem a obrigação e o dever de levar todos o batismo, né, de Jesus Cristo aí, aos apóstolos. Ide, vai buscar, né? Os missionários fazem isso e sempre o fizeram, batizar a todos que não estão batizados. Agora, se uma pessoa não conhece a Cristo, não tem instrução, não tem igreja, ela, com boa vontade, ela vive, né, o Evangelho, mas sem conhecer o Evangelho, ela procura pôr em prática a vontade, tem uma religiosidade, né, acredita em Deus, né, que é o Criador, que é remunerador, que é bom, né? Então, evidentemente que essa pessoa, ela também está em condição de se salvar, mesmo que não seja batizada. E por fim, o batismo de sangue, que são aqueles que morrem por Cristo sem antes terem sido batizados. São mártires da fé e, portanto, recebem todos os frutos do batismo. Entremos então no estudo agora do sacramento da crisma. Crisma, que significa em grego unguento, né? Unguento. E nos Atos dos Apóstolos há duas passagens que nos falam deste sacramento. Mostram, né, duas passagens que é um sacramento distinto do batismo. O primeiro texto é dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 14 a 17. E ele diz assim: os apóstolos que achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então, os samaritanos tinham sido instruídos na fé. Provavelmente aqueles samaritanos que conheceram Jesus Cristo graças à samaritana. Eles estavam sendo instruídos, alguém, né, instruiu, enfim, a eles. Só que eles não tinham recebido ainda o batismo, né? Então, quando Pedro e João chegaram a Samaria, e eles foram para levar o Espírito Santo, e como nenhum ainda tinha recebido o Espírito Santo, aliás, eles já estavam batizados, mas não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Então, Pedro e João realizaram o sacramento da crisma, enviando o Espírito Santo, já que esses samaritanos não estavam no dia de Pentecostes, quando receberam
o fogo do Espírito Santo, quando receberam o sacramento da crisma pelo próprio Espírito Santo. Então, todos aqueles que não estavam presentes naquele momento iam recebendo pelos apóstolos este sacramento. E foi o caso dos samaritanos, como diz esse texto do capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos. Outro texto, ainda dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, quando São Paulo chegou a Éfeso, e ele perguntou: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, São Paulo perguntou: que batismo vocês receberam? Eles já tinham sido batizados. Disseram: no batismo de João. Ou seja, eles não foram batizados no sacramento da igreja, eram discípulos de João Batista, os discípulos de João que batizaram a eles, né? Então, aí São Paulo então explica: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, Jesus Cristo. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois de terem sido batizados, Paulo impôs-lhes as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam, mostrando assim a diferença clara entre os dois sacramentos. Primeiro foram batizados e depois receberam a crisma. Portanto, são dois textos claros que nos demonstram como havia dois ritos desde o primeiro instante da Igreja que determinavam a diferença, então, entre os dois sacramentos. A Eucaristia, o batismo e a crisma, eles formam um sacramento da iniciação cristã, como eu dizia. E através deles é que se dá o crescimento progressivo da vida cristã. O batismo dá o início da vida nova, a vida em Cristo, a vida em Deus, a vida sobrenatural, filiação divina. Na confirmação se consolida essa vida e na Eucaristia se alimenta essa vida, como ocorre na vida, no começo da vida de uma pessoa, né? Nasce, se fortalece, se alimenta, né? Não há registro, né, na Sagrada Escritura de quando Jesus Cristo instituiu este sacramento, mas foi Nosso Senhor que instituiu, né? Pode ter sido naquele momento, na última ceia, em que ele prometeu o Espírito Santo, que o Espírito Santo viria no dia de Pentecostes. Quais são os efeitos da confirmação? O crescimento da graça santificante do batismo, né, que é o efeito primordial, e este crescimento também lhe proporciona, né, um amadurecimento na filiação divina, nos incorporando plenamente a Cristo. Por isso é tão importante a crisma, para esse incorporamento pleno a Cristo. Também aumenta os dons do Espírito Santo já recebidos no batismo. O vínculo com a igreja torna-se mais perfeito, a responsabilidade de ser igreja é maior, né? E concede assim uma especial força para defender a fé, para proclamar a fé com segurança e firmeza. Assim como o batismo, a crisma também confere um caráter, por isso o crisma não se repete, né? O caráter aperfeiçoa o sacerdócio recebido, o sacerdócio comum, né, recebido no batismo, dando essa possibilidade, como dizia, de confessar a fé publicamente, com firmeza, com desejo realmente de que as pessoas possam também serem recebidas na fé cristã. Os sinais sacramentais, né, da crisma são a unção com o crisma, é o óleo consagrado pelo bispo na cerimônia da Semana Santa, na missa do Santo Crisma, onde é abençoado esse crisma, e com a imposição das mãos. Então o bispo ele impõe as mãos, os 4 dedos sobre a cabeça, e com o polegar ele faz o sinal da cruz, né? Então este é o sinal sacramental, né? Unindo as palavras, recebe com este sinal o dom do Espírito Santo. Por ministro ordinário, então, do sacramento da crisma é o bispo, ainda que ele possa delegar para algum outro presbítero.
sujeito da crisma, todo batizado. Está batizado, recebe a crisma. O Código de Direito Canônico, ele coloca um ponto de referência para receber a confirmação, que é a idade da razão. A partir da idade da razão, pode receber a confirmação, né? No entanto, em perigo de morte, se deve confirmar também as crianças. As crianças podem, né, serem confirmadas. A Santa Sé, ela deixa para as conferências episcopais determinar a idade da crisma. Então, a partir dos 7 anos, cada conferência episcopal pode determinar. A CNBB, ela aconselha a confirmar a partir dos 12 anos, mas deixa, né, a critério de cada diocese determinar a idade. Ela só aconselha a partir dos 12 anos. Mas como nós vimos, teologicamente, a Santa Sé diz que é a partir do uso da razão. Enfim, o importante, né, é essa maturidade da fé e inserção na comunidade, mas isso já pode dar com 7 anos. Com 7 anos, a criança pode estar já com a maturidade da fé, com a sua instrução, principalmente em casa, na família, e insercido na comunidade. Finalmente, por ser um sacramento de vivo, se existe o estado de graça. É isso aí. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.